A partir de março, começa a valer o novo Código de Processo Civil, que deve trazer uma solução mais rápida e eficaz para os conflitos na Justiça. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o doutor em Direito Processual, Charley Teixeira Chaves. Doutor Charley, muito obrigado por estar aqui com a gente. Essa busca pela celeridade é uma busca antiga e uma reclamação de todos que precisam utilizar a Justiça. O novo Código de Processo Civil adianta bem esse lado? Privilegia a celeridade? Nós tivemos várias mudanças e as mudanças pontuais no recurso tentou esse objetivo. Foi eliminado alguns recursos, o agravo retido foi eliminado, o embargo de declaração deixa de existir como recurso e cria-se também um incidente de demandas repetitivas, justamente para alcançar essas demandas que vão se repetindo, tentando uniformizar o entendimento. Justamente é a questão do monstro do processo, essa ideia de repetição de demandas e justamente o objetivo principal é criar uma uniformização de pensamento ou uma isonomia desses pensamentos. Nós estamos falando de um Código de Processo Civil que já estava completando 41 anos, se eu não me engano. Essas mudanças vieram sendo amadurecidas ao longo dessas décadas? Já se fazia necessário realmente uma revisão profunda? O atual código, o nosso código vigente, que é de 1973, ele realmente foi várias vezes modificado. E muitas das mudanças são mudanças que já foram construídas pela jurisprudência e situações reivindicadas pela doutrina e pelos tribunais. Então, na realidade, é uma construção trabalhada e desenvolvida. E realmente faz isso necessário, sim. E foi feita uma discussão profunda até chegar nesse código, né? Sim, esse código, como aconteceu no Código 73, ele passou por uma ampla discussão em vários estados, com vários doutores, com juristas. Isso é extremamente importante porque, ao ouvir a comunidade jurídica, os estudiosos, nós temos condições de saber o que realmente deve ser modificado. Aproveitar seu vasto conhecimento sobre o assunto, o senhor falar um pouquinho para a gente sobre os novos benefícios para a interposição dos recursos. São vários os benefícios, né? O primeiro benefício é um benefício técnico, é justamente o efeito, o juízo de admissibilidade. Ele deixa de ser feito pelo juiz que prolatou a decisão e agora é feito pelos tribunais. Outro benefício é justamente a questão da rapidez no julgamento, utilizando a questão da videoconferência, sustentação oral por videoconferência. Os embargos de declaração, ele passa a ser utilizado não só para sentença e acordo, mas também para qualquer espécie de decisão, inclusive decisão interlocutória. As demandas repetitivas, o incidente de demanda repetitiva, que é justamente com o objetivo de tentar uniformizar o entendimento quando a matéria de direito é repetida perante os tribunais. A ideia é uniformizar um só entendimento, dentre outras inúmeras situações. Uma questão que sempre se bate muito é em cima da quantidade de recursos protelatórios, né? Eles são diminuídos no novo Código de Processo Civil? Na realidade, o novo código ele vai ratificar critérios de multa, ou seja, os embargos de declaração vai ampliar o valor da multa de 2% a ter 2% sobre o valor da causa, bem como, se for reiterado, vai chegar a ter 10%. E após a utilização de 2 recursos protelatórios, vai impedir o manejo desse recurso. Isso também acontece no agravo interno, onde, quando for reconhecido por unanimidade, ele pode gerar uma multa de 1% a 5%, evitando, assim, a utilização exacerbada de recurso. Deixa eu ver se eu entendi. Eles não deixam de existir, eles são desestimulados quando o objetivo é apenas jogar o resultado muito para frente. Sim, e aí, para desestimular, vai transformar isso em multas. E essas multas, se repetir, vai evitar a utilização do manejamento desse recurso. Antes ele poderia, em base, sempre utilizar se ele tivesse condições financeiras para pagar. Agora não. Utilizou 2 recursos reconhecidos pelo tribunal como protelatório, ele não mais pode ser admitido. Não vai poder. Como é que ele trabalha o processo eletrônico no viés recursal? É muito interessante, né? Nós vamos ter agora a possibilidade de sustentação oral por videoconferência. Isso é muito bacana, né? Ou seja, valoriza a sustentação oral, o debate, ou seja, é utilizado, bem como também os processos vão utilizar o mecanismo via internet, os processos vão ser todos anexados, o agravo do instrumento ele pode ser, evita o recolhimento de preparo, porque por si só não é necessário pagar porte de ida e retorno dos autos, justamente porque o processo eletrônico ele junta todas as peças. E o que o senhor me diria sobre as vantagens da mudança do agravo no novo Código de Processo Civil? O novo Código Processual Civil vai simplificar, porque vai transformar as situações e hipóteses do agravo de instrumento em hipóteses legais, de forma taxativa. O que acontecia com o nosso atual Código de 1973 é que ele era um conceito. Quando a decisão não era urgente, ele é transformado em um agravo retido. Esse agravo retido até deixa de existir. O que acontecia? A gente interpôs um agravo de instrumento e se o tribunal reconhecesse que não era urgente, havia uma conversão em agravo retido, que só ia surtir seus efeitos só no momento da apelação, ia demorar. E com a ideia do agravo de instrumento de forma taxativa, o legislador colocou quais são as hipóteses de urgência. Isso é muito vantajoso nesse sentido.
Conciliação e mediação ganham em importância? Sim, muito. Realmente a conciliação, são dois instrumentos diferentes, né? A conciliação que é estabelecida perante o judiciário através de uma intercomunicação, isso é muito importante para que as partes se reconheçam como autor e construtor dessa realidade. A mediação já é um instrumento mais moroso, no sentido de que ele permite que as próprias partes se reconheçam como construtor dessa decisão, onde eles vão se reconhecer qual a necessidade de chegar àquele resultado. A mediação é um instrumento que ele normalmente convalida aquelas decisões e evita a reincidência do comportamento. É extremamente vantajoso, sim, para o novo CPC. Doutor Sônia, muito obrigado pela sua presença na bancada do Jornal da Justiça. Eu que agradeço.